1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por essa oportunidade e pedimos pelo poder do teu Espírito que o Senhor possa falar a começar de mim e no profundo dos corações dos ouvintes, para que experimentem o poder do Evangelho. Nós oramos agradecidos, rogando as tuas bênçãos para que através desse trabalho o seu reino expanda. Oramos em nome de Jesus. Amém. Várias vezes, quando pregamos o Evangelho, defrontamos com dificuldades e resistências. Paulo disse, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. A pregação para uns é cheiro de vida para a vida, mas para outros é cheiro de morte para a morte. Mas de acordo com o contexto literário, vimos no capítulo anterior, no versículo 18, a atuação de Satanás impedindo o caminho de Paulo. Nós lemos, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Portanto, a luta em defesa do Evangelho surge por causa de Satanás. Como ele procura impedir o avanço do reino de Deus, obstruindo a pregação do Evangelho, e a razão pela qual isso ocorre é a guerra espiritual nas regiões celestiais entre o Cordeiro de Deus e o grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo. Enquanto nessa vida ainda não somos igreja triunfante, mas igreja militante. Muitos acham que a igreja é comparada a um hospital, composta por coitados, carentes, doentes, e um excelente lugar para a recuperação é a igreja, que é comparada a um nosocômio. Mas isso não é verdade. A igreja é comparada a um quartel, pois estamos em guerra. Jesus não veio trazer paz, mas espada. Paulo disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, a igreja deve ser comparada a um exército. Pergunta Salomão, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? É claro que é a igreja. Esse texto trata-se de Paulo pastoreando a igreja de Tessalônica, mas através do evangelista Timóteo. Ele estava impedido por Satanás de retornar à igreja de Tessalônica, então envia seu amado evangelista Timóteo para consolar e encorajar os tessalonicenses que sofriam muitas perseguições. No versículo 1 diz, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. A aglutinação da preposição com o pronome pelo que faz com que o assunto se agrupe e continue, isto é, a apologia de Paulo defendendo a sua ausência em Tessalônica prossegue. Pelo menos não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Ou seja, a minha preocupação pela situação dos irmãos, pela condição em que se encontram, chegou a tal ponto que não pude mais suportar e preferimos ficar sozinhos em Atenas e me foi um sacrifício de amor. Brevemente, Silvano também voltaria para a Macedônia e Paulo então preferiu pagar o preço de ficar sozinho em Atenas. Não foi fácil ter ficado lá, mas foi o que ocorreu. Quando Paulo disse ficar sozinhos em Atenas, quase certamente ele ficou com Silas, que retornaria mais tarde à Macedônia, possivelmente em Bereia. É-nos dito em Atos 17:15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles.
Então Paulo, Silas e Timóteo entraram em acordo lá em Atenas e ficou com Silas enviando Timóteo novamente em Tessalônica. No versículo 2 diz: "E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos." Os autores da carta são Paulo, Timóteo e Silvano, e todos eles ficaram orfanados e foram arrancados de Tessalônica. Nós vimos no capítulo 2, versículo 17, "Ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente." Não foi uma fácil decisão ficar sozinho em Atenas. Depois iria para Corinto, onde ele reconheceu que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios. Paulo havia sido perseguido na Macedônia, iria ser desapontado em Atenas por causa da cultolatria, onde houve uma resposta muito magra e pífia à sua pregação. Depois chegaria em Corinto, em uma cidade cosmopolita, uma São Paulo na vida, cuja cidade era extremamente imoral e lasciva. Não é fácil você chegar sem ninguém, não conhece ninguém, numa cidade grande, e nós vimos que não foi fácil a vida de Paulo. Com relação a Timóteo, é-nos dito que ele era ministro de Deus no Evangelho de Cristo, um evangelista, um pregador e um rapaz de boa reputação. Nós lemos em Atos 16, 2, que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. A primeira missão de Timóteo em Tessalônica é para informar o estado da fé dos tessalonicenses. Diz o versículo 5, "Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor." Então a preocupação de Paulo era como a igreja estaria reagindo diante de muitas lutas. No capítulo 1, versículo 6, diz: "Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo." Paulo sabia que uma coisa é experimentar tribulações momentâneas, outra coisa são tribulações constantes por uma igreja que ainda não havia alcançado a maturidade. A segunda tarefa da missão de Timóteo foi confirmar os irmãos. Paulo utiliza uma palavra grega, esterizo, para confirmar, que dá a ideia de fortalecer, edificar a igreja. A terceira tarefa de Timóteo era exortar, animar aqueles irmãos naqueles momentos de perseguições e tribulações terríveis. Portanto, a primeira empreitada de Timóteo era para informar Paulo sobre o estado da fé dos irmãos. A segunda missão era confirmar, edificar a igreja. E a terceira obrigação de Timóteo era exortar no sentido de animar e encorajar os tessalonicenses acerca das tribulações que sofriam. A grande preocupação de Paulo não era o estado de saúde, se a vida ia ou não bem. É claro que isso também Paulo queria saber. Mas a grande preocupação de Paulo era o estado da fé dos tessalonicenses, e temendo que o tentador lhes provasse. Mas a passagem continua e nos versículos 3 e 4 é-nos dito: "A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento." Então o propósito de Paulo aqui foi animar e encorajar os irmãos para mostrar que as tribulações, perseguições faziam parte da vida cristã. E isso servia para o crescimento, fortalecimento e convencimento. Ele animou os coríntios na sua segunda carta, no capítulo 4, versículos 7 a 9. "Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos." E aqui ele faz a mesma coisa, ecoando o salmista: "Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus." É extraordinário como esse salmo aparece com as mesmas palavras 3 vezes.
Eles foram acusados pelos judeus de exploradores, tentaram denegrir a sua imagem, a sua mensagem, e Paulo encoraja os tessalonicenses, se preocupando em mostrar os benefícios das perseguições, assim como fazia com outras igrejas. Ele encorajou os romanos no capítulo 5, versículos 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. As perseguições não eram provenientes apenas dos judeus, mas dos parentes, dos pais, amigos, maridos, vizinhos presos à sua cultura idólatra e pecaminosa. Ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então Timóteo foi lembrar a igreja, vejam bem, lembre-se do que Paulo falou, lembre-se do que ele disse, isso é assim mesmo, é mistério ocorrer, é normal na vida cristã para a nossa edificação espiritual. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 a 8 diz: Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa, portanto, foi a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica. Mas eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos para algumas lições que eu pretendo destacar com base naquilo que acabamos de considerar. A primeira lição diz respeito ao cuidado pastoral, a preocupação com a igreja que estamos congregando. A igreja na qual somos responsáveis é causa dos sofrimentos dos pastores e presbíteros. Os nossos maiores sofrimentos é exatamente a preocupação do estado da fé de cada um dos irmãos que Deus colocou à nossa responsabilidade. Paulo disse aos coríntios que além dos sofrimentos, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Essa, portanto, é a primeira lição, a situação da igreja que somos pastores. A segunda lição é a obra de evangelização, ela não se limita, ela não se exaure, não se resume em evangelismo. O evangelicalismo moderno simplesmente anuncia o evangelho a toda criatura. Devemos fazer isso, ou seja, não apenas pregar a incrédulos, mas também advertir os irmãos pelos naturais sofrimentos por que passamos. Quando vemos na TV as emissoras evangélicas falando e fazendo em termos de evangelismo, nós nos espantamos quando comparamos a atividade evangelística do apóstolo Paulo. Ele não ia de cidade em cidade simplesmente, aceita Jesus e você será salvo e as coisas irão melhorar na sua vida. Pelo contrário, ele disse no versículo 3 e 4, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Jesus disse que são felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esse é o verdadeiro evangelho. É comum ver placas em igrejas ditas evangélicas, pare de sofrer, e pregam prosperidade, curas, milagres e coisas dessa natureza. Nas suas viagens missionárias, Paulo fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando às igrejas que através de muitas tribulações causava a entrada no reino de Deus. Que diferença do evangelho de Paulo e do evangelho dessas igrejas ditas evangélicas que abominam o sofrimento e oferecem outro evangelho mentiroso da cura, prosperidade material, psicológica, terapia emocional, etc, etc e etc.
Em terceiro lugar, a preocupação de Paulo foi acerca da fé da igreja. Ele queria saber o estado da confiança deles, se estavam firmes a fim de que fossem edificados e fortalecidos na fé. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, e foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Mais importante do que o conforto, bem-estar, saúde ou qualquer outra coisa nesse mundo é o estado da nossa fé, pois sem ela não podemos agradar a Deus, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem elas são passageiras, mas as coisas que não se veem elas são eternas. E finalmente, em quarto lugar, a tentação do diabo. Nós lemos na segunda parte do versículo 5, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Nós podemos resistir a esse inimigo cruel que tenta fazer com que o reino não cresça. Estamos envolvidos como igreja nesse grande conflito cósmico e só podemos vencer esse inimigo sagaz, astuto e mentiroso se lançarmos mão na força e no poder do Senhor Jesus. Satanás tem um grande objetivo que é destruir a nossa fé, minar a promoção do Evangelho, e isso deve ser o nosso motivo de grande preocupação. Ele insinua, sugere dúvidas no nosso coração e tenta dizer que Deus não é verdadeiro e procura pôr dúvidas com relação às suas promessas. O tentador conduz as pessoas ao erro com falsos ensinos e promove o engano e as ciladas, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não somos comparados com nada menos do que um exército com bandeira do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Deus nos dê a graça de não cairmos nas ciladas do diabo. Que estas tentações não sirvam para nos levar a cair, mas se transformem em provações para nos levarmos a ser provados e aprovados graciosamente pelo nosso Deus e sairmos dessas provações mais maduros, confiantes e fiéis. Que o Senhor nos abençoe. Amém.